Olá, professores da EP Rosângela Couto. Estou fazendo esse vídeo tutorial para sanar aí algumas dúvidas que ainda ficaram sobre o preenchimento do plano de aula. Vou fazer aqui um exemplo do professor Agner, um exemplo muito próximo da realidade, aqui com o login do professor Agner. Então, coloco aqui o nome do professor, Emanuel Agner Nascimento Alves, a disciplina e a área de linguagem. Eu peço atenção ao preenchimento da disciplina e da área do conhecimento. Essas informações elas vão servir de base para o filtro que a planilha faz e direcionar todas as informações da sua aula para o setor certo de cada planilha, obedecendo aí as áreas e as disciplinas. Na próxima sessão do nosso plano de aula, nós temos aqui a carga horária, de 2 horas, a data, dia 27/4, e aí vamos iniciar o primeiro ponto aqui do tema da aula, que é o conteúdo curricular detalhado. Nesse exemplo, eu coloquei primeiros socorros, é o tema, e o subtema é choque elétrico e queimadura. Reparem que eu usei aqui palavras-chave e que você não precisa também se estender demais e explicar ou antecipar qualquer coisa do conteúdo nesse primeiro momento. É importante apenas que você deixe claro e evidente qual é o tema e subtema que serão trabalhados. Nesse caso, os primeiros socorros é uma área ampla, mas eu deixei aqui fechado que eu vou me prender aqui em 2 pontos, que é o choque elétrico e a queimadura. A dica aí para quem quiser colocar o objetivo é também, se você acha interessante, mostrar o objetivo dos alunos, o que é que ele tem que saber no final dessa aula, então você pode colocar aqui no conteúdo curricular detalhado. Você pode escolher aqui poucas palavras-chave, e nesse exemplo eu coloquei que o que eu espero dos alunos é que eles sejam capazes de aplicar, começando aí com o verbo no infinitivo, aplicar os primeiros socorros em acidentes por queimaduras e choque elétrico. O tema transversal é saúde na escola, tem tudo a ver com a questão da saúde, e a integração curricular eu coloquei a biologia. Essa área de primeiros socorros também ela tem uma proximidade com a química. Sobretudo quando a gente fala aí das relações e também queimadura, quando a gente também tem aí as queimaduras por substâncias químicas. Mas eu vou direcionar minha aula aqui para uma abordagem mais voltada aqui para a biologia, porque nós vamos falar sobre, tanto no choque elétrico como a queimadura, vamos falar sobre a pele, ferimento na pele. Essa é uma sessão também importantíssima, gostaria de pedir aí bastante atenção de vocês. Quando você solicitar aqui, quando você destacar aqui qual estratégia que você vai utilizar, no meu caso eu coloquei videoaulas. No detalhamento, esse detalhamento é relacionado a essa videoaula. Entenda que o aluno ele vai abrir a agenda online dele e vai ver, nessa aula o professor usou a videoaula. Então o detalhamento é para que ele saiba que videoaula é essa, se ele pode encontrar essa videoaula na internet. Você tem que deixar aqui as informações que ele consiga depois desenvolver aquela sua aula que vai ficar ali armazenado na agenda online, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui um vídeo, um link, né? Eu falei que vou trabalhar com videoaulas, então eu coloquei o choque elétrico, o título do vídeo, como socorrer uma vítima de choque elétrico, e o link, que é um link do YouTube. Mais embaixo eu coloquei a queimadura, coloquei o título, saiba o que fazer em caso de queimadura, e coloquei o link também disponibilizado aí direto do YouTube. Nesse caso, perceba que eu usei palavras-chave e usei apenas informações importantes. Aqui, na hora que o aluno ele vê a minha aula e observar onde ele tem que ir, rapidamente ele vai se localizar dentro do meu plano de trabalho. A segunda estratégia para a exposição do conteúdo que eu utilizei foi o material estruturado por disciplina. Nesse material eu coloquei o título do material, Manual de Primeiros Socorros da Fundação Oswaldo Cruz, coloquei o link onde ele pode encontrar isso aqui no PDF e direcionei quais as páginas desse material ele precisa ler, que é um material imenso. Então, quais as páginas eles precisam ler? O choque elétrico a partir da página 102 e a queimadura da página 126. Mais uma vez, perceba que eu usei informações muito diretas. Quando o aluno vê que eu usei um material estruturado e ele já sabe onde é que está esse material, já sabe quais as páginas ele tem que ler, então isso fica muito fácil para que ele acompanhe a sua aula no momento em que ele não tiver acesso à internet ou depois se ele quiser revisitar a sua aula. Quando eu coloquei estratégias para exercitar o conteúdo, a primeira estratégia que eu coloquei foi produção de vídeos. Então, nesse detalhamento, a gente tem que ser direto, objetivo, mas claro.
Então eu coloquei, produzir um vídeo de até 2 minutos, ensinando com a sua família, fazendo os primeiros socorros nos acidentes por. Aí eu coloquei, os alunos do número 1 ao 22 vão fazer o vídeo com choque elétrico. Os alunos do 23 ao 45 vão fazer o vídeo com queimadura. Depois que eles vão fazer com esse vídeo, depois de gravar um vídeo de até 2 minutos, publicar no YouTube e enviar o link no Google Classroom, no fórum de atividades 1. Ou seja, de forma clara e objetiva, eu disse para ele com poucas palavras o que ele tem que fazer depois dele assistir os vídeos no YouTube, depois dele ver o material estruturado. Ele vai fazer um vídeo com a família dele. Olha ainda, vamos incluir a família dentro dessa relação aí de aprendizagem, fazendo os primeiros socorros nos acidentes. E aí eu deixei bem claro cada aluno o que ele tem que fazer, do aluno do 1 ao 22 choque elétrico e os alunos do 23 ao 45 queimadura. Acredito que não vai haver dúvida quando o aluno for ler, e se houver, serão poucas as dúvidas que eles poderão aí me perguntar, por exemplo, no WhatsApp, sobre algo que eles não compreender. Coloquei aqui como plataforma utilizar as redes sociais, eu incluí aqui o YouTube como redes sociais e o Google Classroom também. Na estratégia de avaliação, eu coloquei realização de atividades propostas por conteúdo. É uma atividade que foi proposta pelo conteúdo. Nesse caso, eu poderia propor uma nova ou fazer uma avaliação daquilo que eu já propus, mas eu tenho que deixar claro isso no detalhamento. A avaliação será feita mediante a apresentação dos vídeos produzidos no exercício 1. Dessa forma, o aluno ele já vai saber como é que ele vai ser avaliado nessa aula. Então, vai ficar muito fácil, mesmo um aluno que não tem acesso a essa aula no dia que você estiver passando, depois ele vai saber o que ele tem que fazer e como entregar esse trabalho a você. Feedback docente. Lembre que essa observação ela é direcionada aos gestores. Só nós gestores é que vamos ter acesso às suas observações. Então, essas observações ela pode ser de qualquer natureza, desde justificar algo, alguma coisa da sua aula, ou pedir alguma informação que não ficou muito claro e que você gostaria de registrar porque isso interfere na sua aula. Tem que ser algo que interfira na sua aula de forma positiva ou negativa, ou alguma observação que você queira fazer. Nesse caso eu coloquei assim: vou editar um único vídeo com as produções dos meninos e divulgar nas redes sociais. Solicito que essa produção seja divulgada nas redes sociais da escola. Então é algo que eu queria falar com a gestão. Vai ficar registrado para nós da gestão essa observação que você fez. Depois é só clicar em enviar. Eu vou abrir rapidamente aqui a agenda do plano 1 para que vocês entendam como é que o aluno vai ver essa planilha. Então entenda o seguinte: instantaneamente já apareceu aqui toda a publicação do professor Emanuel Arias, educação física, a data, primeiros socorros. Então quando ele olhar vai ficar muito claro o que é que aquela aula ela vai possibilitar aos seus alunos. A exposição, uma videoaula, então aqui ele vai também ver onde ele vai poder estudar, ver essas videoaulas, o material estruturado por disciplina, tá? A produção do vídeo, aqui ele vai ver o detalhamento. Não coloquei não se aplica, coloquei um tracinho aqui para ele saber que não tem nada nesse momento. E aqui a realização da atividade proposta. Perceba que aqui nem aparece o tema transversal, nem aparece a integração curricular e nem a observação do professor. O tema curricular, a integração curricular e o tema transversal irão aparecer na planilha dos professores que os professores têm acesso, e as observações nas nossas dos gestores, tá? Então finalizou aqui, espero que todos tenham entendido aí qual é o objetivo desse preenchimento e como é que deve ser a linguagem para produzir o seu plano de aula. Um abraço a todos. Qualquer coisa, pode me contactar no privado que eu estou à disposição. Forte abraço.